Momento do Discipulado. Sem o discipulado, o pastoreio é ineficaz. Deus considera o ser humano como ovelhas. A ovelha é um animal bobinho. O ser humano, apesar da inteligência, acaba envolvido pelo ambiente, pela sociedade à sua volta e é facilmente manipulado. O ser humano em sociedade é como ovelha. Ele é facilmente influenciado e manipulado. Por isso, há necessidade de liderança. Em qualquer lugar, o ser humano não consegue viver isolado, ele precisa de liderança. Seja no governo da cidade, numa empresa, numa escola, num setor de agricultura, numa igreja, sempre há necessidade de liderança. Foi Deus que colocou este propósito no coração do ser humano, essa necessidade. O ser humano tem uma necessidade de se agrupar e, ao se agrupar, ele tem necessidade de liderança. Pois é, não fica muito claro se isto já havia no Jardim do Éden, Deus criou o ser humano assim, ou é fruto do pecado. Isso é uma outra questão. O Calvino disserta sobre isto. A necessidade de governo é função da queda, é por causa da queda. Deus diz para a mulher, o marido te governará. Bem, isso é uma outra questão. O fato é que nós não retornamos à condição do Éden ainda. E o ser humano vive em um mundo de pecado. O pecado está presente no mundo todo e em nós. Então, nós precisamos uns dos outros, precisamos de governo e liderança. Há uma expressão na Bíblia que não começou com Jesus. Por exemplo, eu a encontro em voz do profeta Micaías, um contemporâneo de Elias, e junto ao rei Acabe. Ele teve aquela revelação dura de que Israel seria como que um rebanho sem pastor. Ovelhas que não têm pastor. As igrejas estão cheias assim de ovelhas que não têm pastor. Alguém vai dizer, não, mas tem um pastor lá na igreja. Mas não é um pastor pessoal. Isso não é o propósito de Deus, como revelado em Efésios, no capítulo 4. Todo cristão precisa de ter um líder para estar ligado no corpo. Sem estar debaixo de liderança, ele não é do corpo e não é dirigido pela cabeça. Só é dirigido pela cabeça quem está no corpo. E só está no corpo quem tem um órgão, um membro a quem você se reporte como líder para a sua vida espiritual. Isso é o mais natural na lógica, mas não é nas igrejas. As igrejas desenvolveram um sistema massificante. As pessoas estão na igreja como uma massa de pessoas individuais que se juntam, se reúnem, mas não se unem. Se reúnem para assistir reunião, assistir serviços religiosos. E hoje as igrejas modernas se especializaram em shows e há cada culto, cada igreja, cada show que é digno de elogio, como show. Aquilo não tem nada de igreja. Não é um corpo de pessoas em adoração, em serviço, um corpo que funcione. Não, nada disso. Aquilo é uma empresa religiosa que reúne pessoas para assistirem shows bonitos. Um teatro lá na frente, um cantor chorando, se emocionando, cantando bonito, um som bonito,
com visuais e luzes e até fumaça, etc, etc, efeitos visuais, agora com metaverso mais ainda. Então, aquilo é bonito demais de se assistir, mas não tem valor espiritual. Grande parte das igrejas vai se especializando em shows de apresentação para uma massa que só assiste. A pessoa que só assiste não se edifica, ela não cresce espiritualmente, ela não participa. Igrejas grandes ou pequenas estão trabalhando no sistema de massificação. Existe um pastorzão lá na frente que se desdobra para agradar o povo, para falar alguma coisa que seja do agrado do povo, e ele tem que convidar pessoas importantes para cantar, para testemunhar, para ministrar música, orquestra, coral. Ele tem que se desdobrar para agradar a plateia. Infelizmente, ele é um pastor de plateia, não é um corpo de pessoas. A maioria das igrejas é assim. O que está faltando, o que está errado? Bom, está errado é tudo. Isso aí é mais Babilônia do que igreja. Mas o discipulado foi deixado de lado. O discipulado é um relacionamento pessoal. Cada cristão precisa de um líder. E cada cristão vai ser preparado para liderar outros. Um cristão que não dá fruto está correndo o risco sério de não ser salvo. Uma árvore cujo machado uma árvore que tem um machado à raiz dela. Se ela não dá fruto, vai ser cortada e lançada fora. O galho de João 15, né, o galho da videira que não dá fruto, ele é cortado, lançado fora para secar. Assim, crentes que não dão fruto. Mas como dá fruto, eles não sabem o que é isso, nunca aprenderam a dar fruto. O galho da videira, o ramo da videira que não dá fruto, ele não tem culpa diretamente por não dar fruto. Mas isso é uma figura de linguagem, porque a gente vai condenar um galho por não dar fruto, não é culpa dele. Mas ele vai ser cortado, não dá fruto. Jesus usou isso para fazer uma comparação com o crente que não dá fruto. Mas o crente que não dá fruto tem culpa, um pouco de culpa nisso, mas pouca, porque na verdade ele nunca aprendeu, ele não sabe o que é isso. Ele, quando veio para a igreja já era assim, um monte de pessoas que se reúnem nos domingos para assistir a reunião. E foi o que ele aprendeu, e ele assiste com a melhor das intenções. Ele assiste a reunião com o coração sincero, procurando ver valor naquilo. Mas, infelizmente, os cultos têm tão pouco de conteúdo, de Bíblia, de ensino. Não há possibilidade de questionamento, não tem discussão. Depois ninguém vai verificar o aprendizado. Não tem ninguém que vai ver se você está aprendendo e colocando em prática. Se você está em pecado, não tem ninguém que vai saber ou se preocupar com isto. Então, esse sistema de igreja é um sistema que não agrada a Deus. É uma Babilônia, destinado a ser cortado pelo Senhor. Mas e então? Então precisa haver uma reação. Se os líderes não entendem isso, os membros individualmente têm que procurar uma liderança. Muito provavelmente você vai procurar um irmão mais espiritual para que ele te ajude. E ele vai entender que é obrigação diante de Deus ajudar você, aconselhando, orientando, ensinando a Bíblia, em resumo, discipulando. Você tem que sentir necessidade disto. E o irmão mais experiente, mais maduro, vai entender que isso é obrigação dele diante de Deus, de cuidar de você que se aproxima dele ou dela. Isso é discipulado, um relacionamento definido. Na maioria das igrejas que são massificadas, ninguém está submisso a ninguém ali. Todos, teoricamente, somente ao pastor. Mas o pastor é mais submisso à plateia do que todos ali.
porque ele não tem liberdade de fazer ou falar o que ele quer, porque ele está amarrado pelo sistema. Ele não tem tempo de dar atenção às pessoas. Só quando um crente desesperado está com um problema super sério, procura o pastor, arranja lá um gabinete pastoral e ele dá uma atenção. Fora isso, você é um na massa apenas a continuar a assistir reunião. Isto não é igreja, não é do agrado de Deus, o que é do Senhor. E isso é ordem de Deus, que você seja discípulo e que você faça discípulos. Mas para você discipular alguém, você tem que receber discipulado, você tem que encontrar um líder, procure. Não, mas na igreja, escuta, a igreja é toda ela. Se aquela denominação, aquela empresa religiosa, aquela organização que você frequenta e assiste não dá essa condição, saia dali, procure outra. A ordem de Deus é sair da Babilônia. Se você detecta que ali não há discipulado, não há edificação espiritual, oportunidade para você compartilhar, confessar seus pecados, abrir seu coração, se você não tem essa oportunidade, saia dali. Vá para outro lugar ou procure uma outra pessoa, participe de um grupo pequeno, porque Jesus é Senhor não só das grandes igrejas, nem das igrejas organizadas. Eu sou de uma época em que as pessoas enchiam a boca para dizer: nós organizamos uma igreja. Igrejas são 2 ou 3 pessoas compromissadas em nome de Jesus, independente de qualquer outra coisa. E essa formalidade eclesiástica, eu nasci nesse meio, organizar igreja, uma igreja organizada, a igreja que tem valor. Para Deus, talvez nenhum valor aquilo tenha, porque não há espiritualidade, não há edificação, não há discipulado, não há comprometimento e não há edificação, crescimento espiritual. É necessário ter um líder, você tem que procurar. Mas você também vai olhar ao seu redor e vai ver que há pessoas miseráveis espiritualmente falando, pessoas carentes à sua volta, precisando que você dê tempo, que você dedique um tempo a cuidar delas, e isso é prioritário. Antes do seu trabalho, antes de qualquer outra coisa, você tem que cuidar dessas pessoas que são seus próximos e estão desesperadas. Isso é emergência. Você cuidar dessas pessoas que estão precisando de você. Tirar um tempo e estabelecer um relacionamento definido. Você e essas pessoas ou essa pessoa que está precisando de você. Marque horário, se junte, converse, ore junto. Essa pessoa precisa de você. Isto é, diante de Deus, prioridade na sua vida. Fazer discípulos. É a ordem que Jesus disse. E procure acertar também o seu discipulado. Mesmo que você já seja uma pessoa experiente na igreja, com 10, 20, 30 anos de igreja, ou com 70 como eu, ainda que você tenha muitos anos de igreja, aprenda a reconhecer a autoridade em alguém, a necessidade que você tem de alguém que avalie a sua vida. Vai entendendo isso, são aspectos do discipulado.